algum dia de julho de 2024. Hoje eu acordei pela madrugada, com mais um sonho estranho. Não me lembro bem o que eu vi, era mais uma sensação. As pessoas costumam dizer que só possuímos 5 sentidos, mas isso está errado. O corpo recebe informações do mundo exterior de tantas formas que nem mesmo existem nomes para todos os sentidos. A propriocepção é responsável por perceber o próprio corpo. É por meio disso que conseguimos fechar os olhos e tocar a ponta do nariz com a mão. Também existe o equilíbrio e a noção de reconhecer o corpo no espaço. É assim que podemos saber se estamos deitados ou em pé. Para além do tato, olfato, visão, audição e paladar, nosso corpo reconhece a passagem do tempo, a temperatura ambiente, a densidade do ar e tantos outros detalhes. O que eu estou querendo dizer é que, apesar de não me lembrar do que eu vi no meu sonho, eu me lembro bem o que eu senti. Eu estava no subterrâneo, em algum lugar úmido e com ar denso. Senti a presença de um espaço vasto, como se eu pudesse seguir por vários caminhos, todos eles desconhecidos. E tinha algo desconcertante bem fundo acontecendo, quase como um som, mas sem barulho que podia ser ouvido. Apenas uma vibração, sutil, mas intermitente, que dava para sentir se agitando perto do ouvido. Pancadas profundas tão nítidas quanto os batimentos cardíacos. Então eu acordei, com um gosto ruim na boca. Era exatamente 3h45 da manhã. Eu estava muito cansado e quis só continuar deitado, ignorar a sede e a vontade de ir ao banheiro. Mas eu fechava os olhos e uma inquietação me atingia, como se o sonho voltasse a existir assim que tentasse dormir. Tentei algumas vezes, porém o sentimento sempre retornava mais forte, até que a vibração das batidas mudas ficaram perceptíveis mesmo com os olhos abertos. Cada vez que o som fantasma ecoava dentro de mim, meu coração disparava mais forte, como se eu tivesse tomado um susto. E a essa altura, eu estava mesmo ficando com medo. Meus batimentos aceleraram, acentuando um desespero que tomava o meu quarto. Uma vez eu li que existem algumas frequências que podem reagir diretamente com o cérebro e que podem induzir sensações, como a tranquilidade ou o medo. Algumas pessoas usam sons imperceptíveis para tratar dores crônicas, ativando certas partes do cérebro, como se criasse uma sincronia. Povos antigos usavam chifres ou esculpiam algo semelhante na madeira, a fim de produzirem sons que deliberadamente causassem pavor em seus inimigos. A agitação cresceu dentro de mim e eu já havia perdido o sono. Me levantei da cama e acendi as luzes. Eu não tenho medo do escuro, mas não me senti confortável para ficar sem enxergar, como se pudesse perder alguma coisa na escuridão. No caminho para o banheiro, eu escutei as vibrações ritmadas virarem finalmente sons que eu podia escutar. Logo eu fui percebendo o que era. Um fluxo lento de gotas caindo da torneira para a borda metálica do ralo, criando ondas sibilantes de som. Apertei o registro e o gotejar parou, quase ao mesmo tempo que o desconforto sumiu. Lembro que dormi rapidamente depois disso. Quando acordei, levei alguns segundos para descobrir se as vibrações tinham voltado ou se eu estava imaginando. Mas era só alguém batendo na minha porta. Um sujeito estranho, vestindo um blazer aberto com uma camisa colorida de forma bizarra. O primeiro pensamento que tive foi o de que ele iria tentar me vender algum ingresso para um desses circos itinerantes, ainda mais considerando seu rosto exageradamente maquiado. Confesso que me surpreendi quando ele tirou uma dúzia de maçanetas de dentro de uma mala. Todas pareciam bem caras e antigas, com ornamentos e reentranças que não se vê no tipo de porta moderna. Algumas reluziam como bronze e deviam pesar quase 1 quilo. Apesar do choque, eu o dispensei prontamente. Eu não tenho o menor interesse em comprar maçanetas. Ele disse que eu deveria pensar melhor, disse que eu poderia precisar quando menos esperasse. Algo em como ele falava era bizarro, e fazia mais sentido que fosse alguma pegadinha surrealista do que um vendedor genuíno. Ele insistiu que eu olhasse suas maçanetas. Recusei uma última vez e fechei a porta, mas ele continuou falando sozinho por alguns minutos, até que se calou e foi embora, ao que presumi. Depois desse encontro aleatório, eu preparei meu café da manhã, pão com manteiga na chapa e leite gelado. O dia estava tão quente. Ignorei algumas mensagens que recebi e continuei vendo televisão. Nada em particular, só queria me distrair.
Eu sabia que era questão de tempo até ceder e olhar as mensagens, mas eu não podia deixar de tentar. Recentemente tem sido cada vez mais inapropriado interagir. Às vezes penso que as pessoas só falam comigo por pena. Mais tarde, enquanto terminava de almoçar, acabei vendo as mensagens. Não eram nada demais. Sempre tenho a sensação de que alguém irá me confrontar sobre meus sentimentos. Porém, isso é só uma fantasia que eu preciso me desapegar. As pessoas nunca estão realmente interessadas umas nas outras. Não que eu seja diferente. Marvin tinha enviado algumas fotos do seu cosplay no grupo de exploração. Quis perguntar o porquê que ele escolheu enviar em um grupo tão pequeno, em vez de mandar no nosso grupo geral de amigos. Não reconheci o personagem, mas a cor predominante era verde. Também não prestei muita atenção aos detalhes. Como ninguém tinha respondido, eu disse que achei maneiro e que veria melhor depois quando voltasse do trabalho. Subi para me trocar e recebi outras mensagens, que decidi que veria só mais tarde. Peguei minha mochila, verifiquei todas as janelas e então abri a porta para sair de casa. Tinha uma pessoa parada em cima do tapete de entrada e eu tomei um susto tão grande que me desequilibrei e bati as costas no aparador. Quando eu percebi quem era, meu alarmismo se intensificou 3 vezes mais. E eu quase não pude crer. Era o vendedor de mais cedo, com a mesma cara pálida meio sorridente me encarando. Ele tinha voltado? Não. Ele estava me esperando, parado ali de pé, desde de manhã. Ele ficou todas essas horas me aguardando. Tive a impressão de que sua camisa colorida estava, na verdade, lambuzada de tintas mistas ainda frescas. Mas eu já estava em cima do meu horário rotineiro, então não fiz questão de pensar muito naquele momento, embora devesse. Se antes eu suspeitava que ele fosse um sujeito estranho, agora não tenho dúvida. Raciocinei um pouco e concluí que era consideravelmente seguro ir embora e deixá-lo sozinho com a minha casa. Afinal, tem grades em todas as minhas janelas, e se ele tentasse entrar sem a chave, eu seria notificado. Sabia que tinha sido uma boa ideia ter colocado aquele sistema de alarmes. Disse que não queria comprar nenhuma maçaneta e passei por ele, dando de ombros. Ele retrucou dizendo que não estava vendendo maçanetas. Mais do que assustado, eu estava irritado. Corri para o ponto de ônibus com uma sensação ruim. Vários pensamentos improváveis, mas não menos sombrios, passaram em minha mente. Eu já tinha visto pessoas inconvenientes, mas nenhuma igual a ele. Na viagem para o trabalho, fiquei me perguntando se ele estava me espionando pela janela, e me arrependi de não ter ligado para a polícia na hora. Às vezes eu só não sei o que fazer. Em certo momento do percurso eu já estava com a cabeça em outras coisas. A paisagem, mesmo que monótona, das casas e prédios e pessoas passando como um borrão pela janela, me cativa de uma forma que não posso explicar, mas que me tira momentaneamente do presente. É doentio, mas às vezes penso que não seria tão ruim passar o resto da minha vida dissociando. Mas a cada solavanco do ônibus, minhas costas doíam por conta da pancada no aparador, e assim eu me lembrava daquele vendedor, e a sensação esquisita de antes ressurgia como um presságio de febre. Porém, trabalho é trabalho, e falo isso de forma negativa. O ofício repetitivo e ordinário de algo por tantas horas faz qualquer um se esquecer de qualquer coisa. É quase uma alienação. Não é por menos que a maioria das pessoas não tem autoconsciência. No horário de almoço, perdi algum tempo lendo mensagens antigas, por nenhum motivo especial. Acho que a nostalgia me traz algum tipo de alívio. Por conta disso, acabei não conseguindo comer tudo e joguei o resto da comida fora, mas eu não estava com fome mesmo. Quando eu estava subindo as escadas, tive a impressão de ouvir aquelas vibrações do meu sonho, tão longe que pareciam vir do subsolo. Eu tinha que ter certeza. Me abaixei e toquei o chão áspero dos degraus, esperando sentir algo, mas apenas fiz papel de idiota. As pessoas passaram por mim e eu senti tanta vergonha e ao mesmo tempo tanto ódio. Se elas soubessem o tipo de coisa que eu faço, não se sentiriam tão superiores. Se bem que a visão de alguém parado, tateando os degraus da escada, deve ser mesmo patética. Eu não cheguei atrasado no meu intervalo, mas já estavam todos em seus lugares, com aqueles mesmos olhares viciados em trabalho, os mesmos ratos de sempre presos na mesma corrida. Olhavam para mim como se eu estivesse errado por retornar exatamente no meu horário, e não um pouco antes. Isso é loucura. O dia demorou para acabar, e foi ainda pior com essa sensação transitória de febre, como se estivesse prestes a começar. Dores leves nas articulações, névoa mental e um calor que aparece e desaparece.
Normalmente eu pego a escada, é a opção com menos pessoas, mas estava realmente cansado e o elevador estava bem ali, todo aberto e cheio de pessoas. A Lorraine olhou para mim e achou que eu queria que ela segurasse a porta. Era mais fácil só aceitar em silêncio do que dizer que não precisava ou recusar sem falar nada. Ficamos nós 5 quase em silêncio, exceto por um ou outro comentário aleatório de 2 amigas no elevador. No térreo, deixei as mulheres saírem primeiro. Caminharam todas juntas para a recepção, mas eu passei direto. Depois de tantas horas nesse prédio abafado, esperei que o lado de fora me atingisse com um ar frio, mas estava exatamente igual, o que me desmotivou. Pouco depois ouvi a Lorraine comentando sobre isso alguns metros atrás de mim. Mesmo que eu acelerasse o passo, acabaríamos esperando juntos o ônibus. Dito e feito, aquele maldito silêncio constrangedor de quando ela decide não trabalhar até mais tarde e temos que pegar a mesma condução. Mas do ponto logo ficou cheio de pessoas e eu já sabia que não poderia ir sentado. Pelo lado bom, o constrangimento diminuiu um pouco. Entretanto, a viagem foi angustiante. Toda aquela ameaça de febre do dia inteiro decidiu finalmente agir, e eu me senti fraco e tonto, mas eu tinha que aguentar. Aguentei a dor na garganta e minhas costas latejando. O ônibus balançava para o lado e para o outro, e a minha mente ia junto, como se estivesse separada da minha cabeça, sacudindo como uma mola maluca. O lado de dentro do ônibus era tão borrão quanto o lado de fora. Se alguém prestasse atenção em mim naquele momento, perceberia que eu estava mal. Porém, tinha mais alguma coisa. Além da dor, tontura e fraqueza, tinha outra sensação, outro desconforto que não conseguia identificar. Achei que estava sendo observado, depois achei que tinha pego o ônibus errado. Mas cada hipótese que eu imaginei não explicava esse sentimento sem nome. Comecei a ficar assustado, aparentemente sem motivo, com o coração acelerado como de madrugada. Foi então que eu percebi o que era esse outro desconforto que eu ainda não tinha identificado. A vibração. Aquele quase som do meu sonho, o mesmo tremor inquietante das gotas caindo na pia. E estava tão intenso que eu me pergunto como não percebi antes que era isso. Meus ossos e músculos reverberavam como um sino pesado de igreja, e ainda não havia nenhum vestígio de som audível. Ninguém mais parecia perceber. A cada badalada invisível, a sensação de deslocamento piorava. Estava dentro de mim? Algo finalmente tinha me seguido para fora da estação abandonada? Ou eu só estava delirando com uma febre não tratada? Tentei medir minha temperatura com as costas da mão, mas parecia normal, talvez até frio demais. Ouvi uma voz dizendo: "Até amanhã, Félix", atrás de mim. Só descobri que era Lorraine quando o ônibus voltou a andar, e eu nem pude responder. Poucas paradas depois eu desci, atormentado pelas vibrações que seguiam meus passos. Enquanto caminhava na direção da minha casa, o ônibus continuou parado com as portas abertas. Então eu vi descendo um homem largo, meio calvo. Algo parecia se mover na sua camisa colorida. Era o vendedor de maçanetas. O ônibus foi embora antes que eu pensasse nisso. O homem se aproximou de mim e eu não tive dúvida de que esse mal-estar vinha dele. O sorriso estampado no rosto pálido, as tintas da roupa debaixo do blazer estavam derretendo e pingando nos seus sapatos. Na escuridão da noite, ficamos só nós dois na calçada, frente a frente. Se ele quisesse me matar ou fazer qualquer coisa comigo, eu não acho que poderia resistir. Meus olhos estavam pesados, mas continuaram abertos o encarando. Ele não parava de sorrir, e não demonstrava que queria falar primeiro. Então eu fiz um esforço e perguntei o que ele queria. Ele respondeu: "Quero te fazer uma oferta. Não é toda vez que encontro um cliente formidável como você." Fiquei ali parado, esperando que continuasse, mas ele queria mesmo que eu perguntasse. Então eu disse: "Que oferta?" O vendedor respondeu: "Você está mexendo com coisas perigosas, meu rapaz. Vejo ambição em seus atos e curiosidade, mas você não tem juízo e vai morrer logo se não fizer nada para mudar." Eu não respondi, mas ele já não se continha de empolgação e continuou falando. "Seria um desperdício deixar você sucumbir. Por isso, é útil para mim te vender uma porta por um preço atraente. Você compra sem gastar muito, comprova que eu posso te ajudar e fica vivo para fazer outros negócios comigo."
Conforme ele falava e gesticulava, a tinta da sua camisa se embolava e escorria para a calça, pintando o chão com cores diversas. Ver aquilo ensopando a sua roupa pareceu tão nojento, e eu comecei a imaginar o gosto daquela tinta. Quando percebi, eu estava babando, quase curvado. Cuspi e perguntei com o resto de energia que ainda tinha: quanto custa? Eu já não me importava de saber o que era ou quais os riscos. Eu só queria que aquele momento acabasse. Para minha surpresa, ele não me pediu favores estranhos e nem a minha alma em troca. Apenas disse que faria para mim por R$ 350. Eu não sei quanto custa uma porta, mas esse era um preço justo para sair daquele tormento. Ainda mais arqueado que antes, comecei a procurar minha carteira com dificuldade, mas ele me interrompeu e disse: não se preocupe, você não precisa fazer isso agora. Apenas deixe o dinheiro em algum lugar fácil antes de dormir. Pode ser na janela, no tapete, eu não ligo. A tinta cor de arco-íris formava uma poça gorda ao redor dos seus sapatos, e ondas surgiam na superfície na mesma frequência que as vibrações surdas ecoavam. Ele estendeu a mão, e eu quase vomitei com a quantidade de saliva que se acumulou na minha boca. Eu apertei sua mão. Era calorosa. É claro que ele desapareceu depois de falar que foi um prazer fazer negócio comigo, e todos os meus sintomas e sensações ruins se foram juntos com ele. Apenas sumiram, de um segundo para o outro, como um alívio de quando o nariz entupido se desentope por conta própria. Constatei apenas uma mancha opaca seca no chão onde ele estava uns segundos antes, com o mesmo aspecto de lusco-fusco do óleo formando mechas na água, porém gravado no concreto como um fóssil. Transcrevi a conversa com a maior fidelidade que pude, mas ainda tiveram algumas coisas que eu não consegui escrever. Por exemplo, na hora que ele apertou minha mão, deu alguns avisos que eu absolutamente não consigo lembrar. Mas bem, então não resta dúvida de que ele veio da estação abandonada, ou que pelo menos está envolvido com o sobrenatural de alguma forma. Muito do que ele me disse me intriga. Eu sou um cliente formidável? Ele falou como se houvessem outros. Talvez a estação seja muito mais antiga do que imaginamos. Talvez ela cruze mesmo as cidades e até os estados. Não sei o que exatamente eu comprei. Uma porta? Isso é algo metafórico? De toda forma, eu não quero irritar um vendedor sobrenatural, ainda mais sabendo a quantidade de sensações ruins que ele me causou apenas tentando ser amigável. Então eu deixei o dinheiro na janela da sala e espero que não esteja mais lá quando eu acordar. Ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse comprado a maçaneta de manhã, em vez da porta. Recebi algumas mensagens dos meus amigos, mas ignorei completamente. O dia de hoje foi péssimo. Me frustra saber que eu tenho tantos assuntos inúteis para colocar em dia, e ainda preciso arranjar tempo para falar sobre esse encontro com o vendedor. Talvez seja melhor só guardar para mim por enquanto.